Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fala Direito. Este programa é produzido pelos alunos de Direito da Faculdade Maringá. No tema de hoje, nós vamos discutir um assunto que tem a ver com o seu cotidiano. Afinal, são muitos os relatos de problemas enfrentados pelo consumidor em relação à responsabilidade civil. Você já teve algum problema com o seu plano de saúde? Precisou de alguma especialidade prevista no contrato e a operadora se negou a fazer o atendimento? Para nos explicar melhor sobre essas questões, está conosco o professor e advogado Guilherme Souza, que é especialista nas áreas de Direito Civil, Direito do Trabalho e em Processo Civil. Ele também é professor de Ética e Legislação Profissional. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Camila. Um prazer. Obrigada. Você poderia explicar para nós, então, o que vem a ser a responsabilidade civil? Claro. Responsabilidade civil, Camila, é uma teoria que é prevista pelo Código Civil, no qual as pessoas têm que se respeitar, que se tratar de forma ética, e que, se causar dano um ao outro, esse dano terá que ser reparado. Tá? Tanto dano material quanto dano moral está dentro da responsabilidade civil. Essa teoria vem do direito romano para que a sociedade viva de forma harmônica entre si, não é? Para que as pessoas tenham realmente responsabilidades umas com as outras. Certo. E a responsabilidade civil dos planos de saúde e dos médicos? Bom, há uma divisão para esses dois tipos são duas teorias, na verdade, né? O médico, por ser um profissional autônomo, se ele atender o paciente dele como pessoa física, sem uma empresa, uma clínica, a teoria dele se enquadra na teoria subjetiva. Tá? O que é essa teoria subjetiva? São 4 requisitos que se fazem necessários para que ele possa ser responsável por algum tipo de dano. Esses requisitos são o ato ilícito, que é algo contra a lei. Ilícito é o quê? É algo que a lei não prevê como correto. Né? Então, o artigo 186 do Código Civil prevê que o simples fato de você causar um dano a uma pessoa, você já está cometendo um ato ilícito. Então, esse requisito do ato ilícito, que seria causar o dano a alguém, a culpa. No caso do médico, você teria que comprovar a culpa dele. Então, se ele agiu sem o devido conhecimento técnico, que é a imperícia, se ele agiu por uma negligência, por uma imprudência, tá? O dano, qual foi o tipo de dano que o paciente teve, se foi um dano material, se foi a perca da saúde, em razão disso, um dano estético ou um dano moral, não é? E o nexo de causalidade, que é o que? A conduta do médico, a conduta que o médico praticou foi a conduta necessária para gerar o dano. Tendo esses 4 requisitos, o paciente iria propor uma ação de conhecimento com um pedido de condenação, indenização por danos materiais ou morais. Então, respondendo à sua pergunta, a responsabilidade do médico, ele como autônomo, como profissional autônomo, seria a responsabilidade subjetiva. Entendi. Diferente disso, tem a teoria a objetiva dos planos de saúde. Ah, sim. Porque daí o que acontece aqui? A relação entre médico e paciente é defendida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não tem essa hipossuficiência tão clara do consumidor, diferente do plano de saúde, no qual a teoria é a objetiva. Tá? Então, o consumidor, o paciente, não precisa comprovar a culpa do plano de saúde. Ela já é presumida. Ela tem que comprovar os outros 3 requisitos. O ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Mas a culpa não se faz necessária, porque ele é tido como hipossuficiente para fazer uma prova técnica, para ler aquele contrato com tudo e ter conhecimento daquilo. Consegue me entender? Uhum. Seria uma relação de que o consumidor é a parte mais fraca dessa relação de consumo. Então, ele dando indícios de verdade, quem tem que comprovar que não foi culpado
ou que não agiu com os demais requisitos, é o plano de saúde. Doutor, e no caso das doenças que estão previstas no contrato e o tratamento delas não, como que funciona? Muito interessante essa pergunta, Camila. Quando é feito um contrato com o plano de saúde, tem as coberturas de prazo, de doenças, de internações. Vamos supor uma doença do câncer. Está coberta o tratamento dessa doença. O plano de saúde ele não pode selecionar que tipo de tratamento que ele vai cobrir, tá certo? Se prever lá o tratamento do câncer, tudo que o médico achar que é melhor, indicar o melhor para o paciente, o plano tem que fazer a cobertura. Porque seria uma desvantagem para o consumidor, o que é nulo de pleno direito. Nesse exemplo que eu segui do câncer, vamos supor a radioterapia, que é um tratamento mais caro do que os demais ou eventuais, né, do câncer. Não poderia o plano restringir, olha, a rádio você não vai fazer, esse medicamento nós não vamos lhe pagar. Isso é o quê? É nulo de pleno direito, porque está deixando o consumidor, o paciente, em desvantagem. Ele paga, mas não consegue usufruir. Um outro exemplo que eu posso lhe dar, Camila, seria da prótese, né? Está coberta no plano, no contrato, a doença traumática de alguma parte do corpo, tá? E o médico, o especialista da área, escolhe para uma prótese internacional, uma prótese que seria importada, né? Fabricada nos Estados Unidos ou na Itália, enfim. E o plano de saúde teria que cobrir essa prótese, tá? A não ser que tenha uma prótese nacional que tenha a mesma durabilidade, a mesma eficácia, né? Então não cabe ao plano decidir qual que é o tipo de tratamento que ele vai escolher, o que é mais barato e mais viável para ele. Na verdade, ele tem que pensar na saúde do contratante, na saúde do consumidor, levando em consideração o tratamento que o médico escolher. E no caso, por exemplo, na hora do atendimento, o plano se recusar em fazer alguma cobertura, como que fica aonde que o consumidor tem que ir, o que ele deve fazer? Certo. Bom, primeiro defender a profissão do advogado, né? É sempre importante ele procurar para saber mais informações de como deve proceder, levando em consideração também os órgãos administrativos que tratam dos planos de saúde. Então nós temos a ANS, que é quem regulamenta e fiscaliza os planos de saúde, podendo inclusive ter uma reclamação perante a ANS. Tem o PROCON, tá certo? Em caso de urgência, procurar a via administrativa e, se necessário, a via judicial, certo? Para que seja pedida uma ação, uma tutela de urgência, né? Para que seja... Por quê? Porque tem um perigo de dano irreparável, né? É a saúde do cidadão que está em jogo. Mas são esses caminhos que o consumidor pode estar procurando para sanar os seus problemas. Às vezes acontece de um mau atendimento ou a falta de médicos especialistas também na hora do atendimento. Isso cabe uma ação indenizatória? Sim, Camila. Seria uma ação de conhecimento com pedido de indenização por danos morais. Por que os danos morais? A Constituição prevê o direito da personalidade. Tá? O que é o direito da personalidade? O nome, a honra, a imagem, a saúde, a integridade física, a moral, a integridade psíquica. Então, como que esse paciente está sendo tratado? Não é? Tem um autor italiano, Kant, que fala: o ser humano não pode ser tratado como objeto, por ele mesmo e pelo outro. Então, qual que é o tipo de tratamento que está sendo dado? Está ferindo a dignidade do ser humano, do próximo? Se estiver ferindo, cabe sim essa ação de conhecimento com pedido indenizatório. A operadora pode em algum momento cobrar alguma taxa fora do contrato? Não, taxa não, nem em renovações. Para você ter uma ideia, a renovação ela se dá de forma automática.
Tá? Existe uma lei própria feita pela ANS que regula os planos de saúde. Em seu artigo 13, prevê o quê? Que não pode ser cobrada uma taxa de renovação. Além disso, se for ter um aumento do plano de saúde, esse aumento, a lei também regula que só pode ser feito em três critérios. Uma, por reajuste de idade, esse consumidor passou de 60 para 61 anos. Então, o risco dele é maior, a utilização do plano de saúde é maior. Então, você pode ter um reajuste. Outra, há uma necessidade que a pessoa utilizou muito. Médico, exames. Então, há um reajuste, há uma coparticipação, terá um aumento. E a terceira delas é pelo índice, né? Dependendo do contrato, haverá um índice de atualização de valores, podendo ser por inflação ou outro que esteja conveniado. Mas uma taxa assim abertamente não. Inclusive, se houver esse reajuste, isso tem que estar claro para o consumidor. Na fatura que ele recebe mensal, tem que estar lá qual foi o tipo de reajuste, qual é o valor e o porquê. E quais são os casos mais comuns e que você mais vê no cotidiano? Bom, Camila, os casos mais comuns são de negativa de tratamento, igual nós estávamos tratando, são de restrições ao tempo que a pessoa pode ficar internada, que o paciente pode ficar internado. Isso a ANS regula que não há tempo. Se é previsto a UTI ou um caso, um quarto duplo ou singular num hospital, não há tempo previsto. É até que se a pessoa se restabeleça a saúde, não é? Esses tipos de casos são os mais comuns, especialmente as negativas, né? Quando o plano nega um tratamento e se faz urgente entrar com uma ação para que o consumidor, para que o cidadão possa estar resguardado, não é? Eu já ouvi dizer que os médicos são responsáveis pelo resultado do procedimento. Isso é condizente com a lei? Não, não é condizente. A única obrigação de resultado seria uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, um botox, uma lipo, algo assim. Caso contrário, o médico ele é um produto do meio, então ele tem que agir com o melhor da técnica, ele tem que agir de forma muito perita, com conhecimento, com cuidado, com zelo, mas ele não é obrigado a entregar um resultado. Tá? Ele não tem essa obrigação de eu tenho que salvar ou salvar, né? Não, a minha obrigação é aplicar a melhor técnica possível existente no mercado, a melhor técnica que eu conheço para poder atender o paciente. Como que os juízes quantificam o valor da indenização? Bom, sempre pela extensão do dano. Então, qual é o tipo de dano? Foi um dano material? De que tipo? O que foi provocado? Olha, o plano não cobriu naquele momento, eu tive que pagar todo o tratamento, médico, hospital, remédio, e depois... Dano moral. Também, Também. também. Da mesma forma, o dano moral seria qual que é a extensão do dano? O que foi, o que atingiu? Foi a minha honra? Foi a minha integridade física? Olha, o plano demorou para liberar o pagamento, para liberar o meu tratamento. Em razão disso, a minha personalidade, né, o meu direito da personalidade, que é a minha integridade física, se restou prejudicado. Então eu perdi uma funcionalidade do meu corpo, eu fiquei com uma sequela, ou isso me abalou profundamente. Eu não sabia a minha saúde em jogo, o plano sem cobrir, isso me abalou psiquicamente. Então qual que foi a extensão disso? Porque quando se fala em dano moral, são sentimentos, né? Então o juiz vai levar em consideração esses fatores, extensão do dano, a capacidade do paciente. Por que a capacidade do paciente? A capacidade financeira. Porque se ele for uma classe média, classe alta, o valor tem que ser maior para poder compensá-lo pelo dano. Né? E o terceiro requisito que os juízes levam em consideração, que nós vemos sendo aplicado na prática, é o quê? O intuito de aquele puxão de orelha. Olha, o valor tem que ser de uma forma que não deixe quem sofreu o dano, o consumidor, rico, né, de uma forma ilícita, mas que também não seja suave para quem praticou o dano. Por quê? Para que ele não possa praticar novamente.
né, tem aquele puxão de orelha, olha, isso aqui você não faz mais, senão você vai sofrer, vai ter que pagar novamente um valor alto. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Obrigado, Camila. Agradeço o convite. Fico à disposição, eu e o escritório, para o pessoal de casa que tiver alguma dúvida, tá? Estaremos aí para respondê-las. Gostaria também de agradecer o pessoal em casa que nos acompanhou na edição de hoje do Fala Direito. Lembrando que você ainda pode nos enviar sugestões para novos temas para o nosso e-mail que está aparecendo aqui embaixo no dúvidasfaladireito@gmail.com. Até mais!